Santa Ceia ou Comunhão? Isto se encontra em Lucas, no capítulo 22, no versículo 15 a seguir, que diz: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Então, tomando o cálice e havendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Então, tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Jesus está dizendo: desejei muito comer convosco esta Páscoa. A Escritura não diz Santa Ceia. Aqui, na nossa tradução, o último versículo fala sobre ceia, mas no texto original não diz Santa Ceia. Está falando Páscoa. Ele disse que desejou comer esta Páscoa antes que padeça. E ele disse: porque vos digo que não a comerei mais, e já não beberei mais do fruto da vide, até que ela se cumpre no reino de Deus, até que venha o reino de Deus. Jesus, nesta passagem bíblica, não está de forma alguma instituindo uma santa ceia para a nova aliança, uma vez que ele não havia morrido ainda e estava em plena manifestação do Filho do Homem, o Messias prometido para Israel. Jesus, nesta ocasião, desejou, num ato de companheirismo e comunhão, comer a Páscoa juntamente com seus discípulos. A Páscoa, Pesach, Passover em inglês, que era uma festa instituída por Deus em celebração memorável da libertação dos filhos de Israel da escravidão ali no Egito. Uma festa exclusivamente para os judeus e não para os incircuncisos gentios. Tudo estava acontecendo dentro da velha aliança, Velho Testamento da lei de Moisés. Jesus estava celebrando a Páscoa normalmente como um judeu, juntamente com seus discípulos, aproveitando a ocasião para ter um momento de comunhão com seus discípulos. A Páscoa, Passover em inglês, era uma festa, uma celebração unicamente celebrada entre judeus. Não foi ordenada para gentios. Vejamos Êxodos, capítulo 12, versículo 43. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: Esta é a ordenança da Páscoa, da Passover. Nenhum filho de estrangeiro comerá dela. Era uma comemoração unicamente para israelitas. Jesus não estava instituindo nada para a igreja, a qual estava ainda a caminho. Ele estava celebrando como um cidadão, como um israelita, como um judeu, como todos fazem até hoje. A Santa Ceia, também chamada Eucaristia, é um dos sacramentos mais sagrados pela Igreja Romana
e as suas filhas, as quais ela gerou. A Eucaristia, sendo uma palavra de origem grega, quer dizer ação de graças. E é comum se dizer no meio cristão que Jesus, o Messias, teria instituído a Santa Ceia no seu último jantar de Páscoa com seus discípulos. O evento que Jesus participou na noite em que foi traído era a Páscoa, Passover, dos filhos de Israel. Sendo assim, como realmente aconteceu a transição de uma liturgia para outra? Qual a origem da Santa Ceia? Quem foi que criou? E como surgiu? Com Inácio de Antioquia. Eusébio de Cesareia, em seu registro a respeito da história da Igreja, na obra histórica eclesiástica, descreve uma controvérsia que aconteceu entre certas comunidades cristãs, logo em seu início ali, no 2º século de nossa era. Inácio de Antioquia, ele foi bispo em Antioquia entre 68 a 107, primeiro século. Inácio chamou o jantar de Páscoa entre Jesus e seus discípulos de Eucaristia, no qual foi registrado pela primeira vez na história em sua carta aos crentes da Filadélfia entre os anos 103 e 107 aproximadamente. Nessa altura, ele já queria promover um novo evento com este nome, chamado Santa Eucaristia ou Santa Ceia, desvirtuando uma prática do próprio Jesus relacionado ao evento bíblico chamado Passover, Páscoa. Na verdade, Jesus nunca instituiu a chamada Santa Ceia ou Eucaristia. Esta é a verdade. É um produto dos pais da Igreja endossada por Roma. A palavra ceia no grego significa um jantar. É uma janta. Não pode ser santa uma janta, um jantar, mas a comunhão sim, essa pode ser santa. Paulo, em Coríntios capítulo 11, 1 Coríntios, não está estabelecendo santa ceia. Ele está corrigindo a igreja de Coríntios, dizendo: não vos louvo, nisto eu não vos louvo, porque eles faziam uma reunião de jantar e cada um trazia sua própria comida. Os ricos tinham bom vinho, uma boa comida, os pobres praticamente não tinham o que levar. Então uns comiam demais, outros menos, uns se embriagavam, outros ficavam com fome. Paulo disse: eu não vos louvo. Então Paulo corrige isto e cita a passagem, Lucas capítulo 22, na qual Jesus celebra a festa da Páscoa dos judeus. Desejei muito comer convosco esta Páscoa, pois vos digo que não a comerei nem beberei até que venha o reino de Deus. Paulo está simplesmente citando o que aconteceu, como foi que Jesus fez, e condenando aquela atitude da igreja de Corinto. A esse respeito, Jesus disse: eu não comerei mais e não beberei mais do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Romanos capítulo 14, versículo 17. O que é o reino de Deus? Paulo disse: não é comida e nem bebida, mas justiça, gozo, paz no Espírito Santo. Jesus disse: o meu reino não é desse mundo. O meu reino não vem com aparência exterior, de maneira alguma. Não é um lugar, não é aqui, não é ali, não é algo geográfico. Não vem com aparência exterior. O reino de Deus está dentro de nós, isto é comunhão. Jesus partiu o pão e disse: este é meu corpo,
tomou o vinho e disse: esse é meu sangue. Ora, o pão e o vinho literal não é o corpo e nem o sangue de Jesus? Isso foi dito para os discípulos ali naquela hora. Não foi para a igreja que ainda estava a caminho. A igreja romana é que disse que o pão é o corpo literal de Jesus e o vinho é o sangue literal de Jesus. Por isso que as igrejas no dia da ceia estão lotadas, porque o povo pensa que se não tomar a Santa Ceia, não são salvos. Enquanto estão comendo pão e bebendo vinho, eles acham que estão em comunhão por praticar esta liturgia. Mas você quer, na verdade, comer o verdadeiro pão vivo que desceu do céu? Você quer beber o sangue? Você quer realmente receber isto? Então vamos aqui na Escritura entendermos o que significa isso que Jesus falou. João capítulo 6, versículo 47. Na verdade vos digo que aquele que crer em mim tem a vida eterna. E eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e estão mortos e morreram. Ora, gente, as pessoas têm comido esse pão levedado e tomado suco de uva durante esses 2000 anos praticamente e estão mortos espiritualmente. Jesus fala no verso 50, este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Ora, isso não se aplica de uma forma literal. Não está falando de como ser um antropófago, comer carne humana e beber sangue. Isso é figurativo. Está falando que ele é o pão vivo que desceu do céu, porque ele é a palavra oriunda do pensamento de Deus. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. O que é comer a carne e beber o sangue? Jeremias diz: Senhor, tomei as tuas palavras e as comi, e foi doce na minha boca, gozo, paz e alegria. Oh, que coisa! Comer é absorver, é receber a verdade no coração. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também por mim viverá. Se alimentar da palavra, se alimentar da verdade. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer esse pão viverá para sempre. Esse é o verdadeiro pão, a palavra de Deus. Isso que é comer e beber, isso é a absorção da palavra, que é o corpo de Cristo, e o vinho é o estímulo do Espírito Santo. Não temos que seguir uma tradição endossada por Roma. Jesus está vivo, porque vamos celebrar o Cristo morto. Em memória está quem já morreu. Meu Cristo vive. Estão celebrando a morte, algo histórico de um Cristo histórico que morreu e ressuscitou. Isso está na história. Quando ele vive e reina eternamente, como eu posso fazer isto? Ele está vivo e reina eternamente. Então nós estamos falando de comunhão, que significa estarem de acordo, união, sintonia, concordância, harmonia, identificados com Jesus. Isso que é comer o pão e beber o vinho. Para a igreja é a absorção e entendimento da palavra. Isso que é discernir o corpo de Cristo. É revelação, é entendimento, alimentar da palavra de Deus. Comer esse pão vivo, comer esta palavra é
dar ouvido ao Espírito Santo, é absorver isto na sua alma, para que isso possa viver, e não uma liturgia religiosa, onde as pessoas participam de uma forma legalista, até mesmo por merecimento. Aqueles que pensam que estão em pecado, que cometeram alguma coisa, na hora que convida para se pôr de pé para participar da ceia, ficam tristes, com a mão na cara, com a consciência pesada, porque eles dizem que quem comer indignamente será culpado do corpo. Ora, meu Deus, como pode a pessoa achar que ele é digno de comer esse pão vivo que desceu do céu? Isso é discernir a palavra, isso é pela graça. Isso não é comer um pão levedado feito em uma padaria, isso não é tomar suco maguari, isso não é tomar suco de uva, isso não é tomar vinho comprado lá no supermercado. Isso não é o corpo, isso não é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus é o estímulo do Espírito Santo, porque a revelação nos estimula, e essa palavra viva que é espírito e vida, uma vez que ela entra em nosso ventre espiritual, isso causa algo nas nossas vidas. E não um povo que sai de uma reunião litúrgica de Santa Ceia e no outro dia estão fazendo mal, difamando uns aos outros, fofocando, cometendo atos ilícitos, mas naquele domingo de Santa Ceia, lá está a igreja de casa cheia, porque o povo pensa que ao comer aquele pão e beber aquele suco, estão realmente em comunhão com Deus. Não, comunhão é o selo do Espírito Santo. Por um Espírito somos todos batizados em um corpo, somos posicionados e assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus, pela fé, pelo batismo com o Espírito Santo, pelo selo do Espírito Santo. E sem a comunhão com Jesus, ele disse: eu não comerei mais e não beberei do fruto da vide, até que isso se cumpra, até que venha o reino de Deus. E o reino de Deus já veio. O reino de Deus chegou ali, ainda 2000 anos atrás, quando o profeta João Batista disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O reino estava encarnado, e logo em seguida ali, em Atos capítulo 2, o reino veio para o coração do verdadeiro crente, e ele reina e vive para todo sempre, eternamente. É um reinado eterno, é uma comunhão eterna, é estar de acordo, é estar em harmonia, é estar identificado com Jesus. Isso que é comer o pão e beber o vinho, e não uma liturgia de Santa Ceia, porque a ceia que Jesus participou, a Páscoa, é algo histórico para os judeus até o dia de hoje, e isso foi instituído somente para Israel, como já lemos aqui em Êxodo 12, versículo 43. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa, nenhum filho de estrangeiro comerá dela. Jesus participou daquele momento com seus discípulos, eles eram judeus, estava ali. Jesus sabia que estava aproximando a hora dele padecer. Ele disse: eu desejei muito comer com vocês essa Páscoa, aquela Páscoa dos judeus, aquela tradição instituída para o povo judeu. E ele aproveitou aquela ocasião para ter ali, fisicamente, o último momento com eles, fisicamente falando. E ele disse: agora a nossa próxima reunião, a nossa comunhão será na vinda do reino de Deus. E o reino de Deus é o Espírito Santo, e nós estamos nele bem agora, nesta comunhão perfeita. Santa Ceia ou comunhão? Com certeza, comunhão. Amém, amém, amém.